Acabou a espera da torcida corintiana por um novo centroavante. Júnior Moraes foi anunciado hoje como reforço do Timão. Seguimos então para o Parque São Jorge, onde está o meu querido José Paes. Boa noite, Zé. Conta tudo pra gente sobre o atacante. Tudo em paz, Mia, a partir de agora, um beijo pra você, um abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando mais uma edição do Gazeta Esportiva. É isso, Júnior Moraes, atacante, 34 anos, não tem idade para ser seu filho, viu, Salazar? Não tem idade para ser filhinho da Michele, 34 anos, anunciado oficialmente como atleta do Esporte Clube Corinthians Paulista, fechou até dezembro de 2023, vai usar a camisa de número 18, foi anunciado hoje, já treinou hoje lá no CT Dr. Joaquim Grava com os demais companheiros, o último treino antes do derby de amanhã lá no Allianz Parque. Claro, não vai poder jogar, ainda não está inscrito no Campeonato Paulista, vai ser inscrito para a segunda fase, para as quartas de final do Campeonato Paulista. Ele foi visto como uma ótima oportunidade de mercado pela diretoria do Corinthians, chega sem custo algum para o Timão, ele tinha contrato com o Shakhtar Donetsk lá da Ucrânia até junho agora de 2022, então estava livre no mercado, porque a FIFA liberou os atletas tanto da Ucrânia quanto da Rússia para que eles fechassem com qualquer equipe do planeta Terra justamente até junho desse ano. Como ele tinha contrato até junho, então ficou livrinho no mercado, fechou com o Timão, vem para compor o elenco aí do técnico Vitor Pereira, ele que só lá na Liga Ucraniana, por exemplo, viu, Michele, marcou 96 gols em 172 jogos, é naturalizado ucraniano, já defendeu a seleção da Ucrânia, enfim, um cara muito rodado, tem muitos títulos, é visto com muito bons olhos aqui no Parque São Jorge. Em relação ao Maicon, volante, esse também tem contrato lá com o Shakhtar Donetsk, só que até 2025. O Corinthians quer esse jogador, formalizou uma proposta, mandou um e-mailzinho lá para o Shakhtar Donetsk, papel timbrado, quer contar com o Maicon até o final do ano por empréstimo e existe um entendimento aqui da diretoria de que o negócio pode sair sim. É um otimismo que está aqui rondando o Parque São Jorge em relação a essa negociação com o Maicon, jogador que foi revelado aqui no Corinthians, já foi campeão brasileiro aqui. Enfim, o elenco ficaria ainda mais estrelado do técnico Vitor Pereira, hein, Michele? Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar mais do Timão. Teve entrevista coletiva do Renato Augusto. Vamos falar um pouquinho de Cantillo, Jô, Fábio Santos. Tem muita coisa para falar do Corinthians ainda hoje, viu, Michele? Volto contigo. Olha, eu nem lembrava mais da sua carinha, José Paes. Ó, tá de cavanhaque, né? Passou o tempo, hein, José Paes? Tô de olho em você, viu? E ó, quem trouxer à tona essa questão da minha idade já sabe amanhã, né? Amanhã na mesinha, nada de maçã, tá Sabe bom? aquele boneco Falco dos anos... Olha, o Falco, é mesmo, 70. parece o Falco. Muito bem, José Paes, engraçadinho, né? Cuidado com a ré do carro aí, José Paes. Olha, o Palmeiras bobeou de não trazer esse Júnior Moraes. O Palmeiras está tentando Pedro, né? Ah, esse Pedro é muito caro. Pela Assim, madrugada. É que, na verdade, o Júnior Moraes hoje ele se encaixa melhor no Corinthians, porque o Corinthians ainda tem ambição de trazer aquele nome de peso, aquele nome que vai... Tem ainda. Que vai movimentar o marketing e tudo trazer. mais. Trazer Mas ainda quem? assim... Um outro centroavante. Tipo Mas- Cavani, Soares, esse... Mas Agora você fala deles, porque quando o Chico Lang falou, você zoou da cara dele e você também. Não. Pessoal, Havia uma negociação. Ninguém Havia um acreditou no Chico interesse. Havia um interesse. Eu só achava difícil naquele momento. Mas o interesse existe, isso é público. A questão é que o Júnior Moraes hoje, para o momento do Corinthians e uma opção de mercado, chega de graça, Sim. só com salário, jogador experiente, com aprovação do Vitor Pereira, porque é um cara que tem intensidade para pressionar a saída de bola, marca gol de fora da área, de dentro da área, tem movimentação, vai se encaixar perfeitamente Gol no time ele do sabe Corinthians. fazer, né? Eu acho que vai dar muito certo. O Júnior Eu Moraes acho. é um bom jogador. A gente tem a questão da idade, mas isso não é problema, em tese. Questão física. Ele teve um problema no joelho, faz um ano, disse que está recuperado, não joga 3 meses. Então precisa de um tempinho. Mas eu achei muito boa a contratação. O Corinthians foi bem, aproveitou. Era uma posição, é a posição que o Corinthians tem uma carência. Surgiu uma oportunidade que ninguém esperava, o Corinthians foi lá e fechou o contrato. Foi muito... Teve entrevista também do Renato Augusto do Corinthians. Um fala de um lado, outro fala do outro. Mas a do Renato Augusto foi entrevista coletiva. Você levantou o dedinho. O que você quer falar? Rapidinho, antes da gente entrar no Corinthians, informação que o chileno passa pra gente, a partida entre Ferroviária e Santos foi adiada De novo? para as 19h10, mais uma vez por causa da chuva. Então, informação importante, torcedor santista, partida para as 19h10 por causa da chuva. Bom, José Paes, volte aqui, José Paes, engraçadinho. Traz pra gente, meu querido, o que o Renato Augusto falou sobre esse duelo contra o Palmeiras.
Renato Augusto falou muito sobre o derby de amanhã, viu, chefinha Michele Janela, querida, maravilhosa, falou sobre muita coisa, falou, claro, sobre o derby de amanhã, foi o principal tema aí da entrevista coletiva, e falou muito sobre esse novo jeitão do Corinthians com o Vitor Pereira. Vitor Pereira já disse que quer um Corinthians sempre muito intenso, protagonista, mandando nas partidas, não importa se é contra o Palmeiras, Real Madrid, Barcelona, Ibis, que é um Corinthians dominante nas partidas. E aí, claro, muita gente hoje perguntou, inclusive o Thiago Salazar perguntou lá para o Renato Augusto se dá para jogar desse jeito contra o Palmeiras, uma equipe que tem um contra-ataque muito forte, que está ali junta há muito tempo, um time que está junto há muito tempo. Será que dá para jogar assim contra esse Palmeiras do Abel Ferreira? Roda aí o Renato Augusto. Eu conversei bastante com ele quanto a forma de jogar, uma forma que eu gosto. Você está buscando sempre a bola, está com a bola, jogando com intensidade, agredindo bastante o adversário. É claro que longe daquilo que ainda a gente pode render, porque houve uma mudança grande da forma de jogar, então a gente teve muito pouco tempo. É impossível você passar um jogo agredindo o adversário sem dar a possibilidade de um contra-ataque. Eu costumo dizer, alguns jogos assim como são grandes, clássicos assim, é um joguinho de xadrez, às vezes, você mudar uma peça no momento exato para poder chegar ao gol. Então, vai ser um grande jogo, isso eu não tenho dúvida. São duas grandes equipes, em momentos diferentes, claro, mas são duas grandes equipes, dois clubes gigantescos. Então, eu acho que quem ganha com isso é o público que assiste o jogo, tanto do estádio como de casa. Então, espero que a gente possa fazer um grande jogo e ganhar. Tá, então a palavra do Renato Augusto, meio-campo do Timão, em relação a Jô e a Fábio Santos. Jô, com dores na coxa, não joga o derby de amanhã. Fábio Santos está recuperado de um problema na lombar, vai ser relacionado para a partida de amanhã lá no Allianz Parque. E o Cantillo, tem informação importante em relação a Victor Cantillo, jogador do Corinthians. Foi convocado para a seleção colombiana para os 2 próximos jogos da Colômbia nas eliminatórias sul-americanas para a Copa, contra Bolívia e contra Venezuela. Joga amanhã normalmente, também vai estar à disposição para a partida diante do Novo Horizontino no final de semana, mas deve desfalcar o Corinthians justamente nas quartas de final e numa eventual semifinal do Corinthians no Paulistão, e só volta numa eventual também decisão para o Corinthians no Paulistão de 2022. Daqui a pouquinho eu volto com mais um trechinho do Renato Augusto na coletiva, hein, Michele? Beleza. E aí, Renato Augusto? Então, a gente pensa num clássico como nos velhos tempos. Nos clássicos, eles eram jogos abertos, um agredindo o outro, era vergonhoso. E eu tô falando de agredido no sentido bom, viu, gente? Não, de atacar. Era vergonhoso um time grande jogar fechado. Todo mundo ia pro jogo, pela vitória. É isso aí. Mas tendo a iniciativa de buscar essa vitória e não aguardar para sair. Isso era coisa de time pequeno. Sabe? Tinha até esse jargão. Tinha esse jargão. Jogou Se um grande jogasse fechado, já tinha a acusação de lá, jogou como time pequeno. Corinthians e Palmeiras são grandes, então você espera 2 grandes buscando a vitória. A gente espera muitos gols. Exatamente. Adicionando as informações do José Paes, o Vitor Pereira relacionou mais uma vez o jovem Robert Renan e relacionou o Guilherme Biro, que é uma grande promessa do Corinthians, do Sub-17. Esse é o que tem 16 anos? Ele acabou de fazer 17 e tal. Tem uma bela saída de bola. Ele era lateral esquerdo, agora é meia, então ele foi relacionado pro derby. Ele tá olhando a molecada, hein? Ele tá dando oportunidade, ele tá vendo, ele tá gostando, então assim, é bastante interessante. Sobre o Renato Augusto, nessa pergunta que eu fiz para ele, achei interessante ter um momento que ele até disse assim, o Manchester City, o Barcelona, o Real Madrid, esses times tomam contra-ataque, porque são times que não vão ficar esperando ninguém. Então eles vão para cima mesmo e tomam contra-ataque, faz parte. Você tem que assumir, não tem certo ou errado, você tem que assumir, comprar a ideia e ir para dentro. Isso foi ele explicando e dando assim a clara intenção do Corinthians de que não importa, ele deixou muito claro que concorda com o Vitor Pereira, não importa. É o Palmeiras, no Allianz Parque, eles gostam de contra-atacar, tudo bem. Mas esse é o nosso jogo. Agora, esse é o nosso jogo. E nós não vamos mudar isso porque é o Palmeiras, porque é o Abel Ferreira. Interessante isso. Eu acho interessante porque como é que começou essa onda de treinadores estrangeiros no Brasil? Porque os treinadores brasileiros não botavam mais time para atacar. Era tudo para fechar. Então, se vem alguém de fora feio, não e tem não novidade. for para fazer isso,
você usa o que você tem Se aqui. for para fazer o que os outros já fazem, não precisa trazer Você de tem tão Carille, longe, né? você tem Filipão, você tem um monte de gente aí que faz isso. bem. Mas claramente o Corinthians precisa de ajuste. Mas o será Renato que ele já depois vai conseguir fazer isso agora? Não, Com você os tem que isso, trabalhar mas em é o que ele falou, intensidade para precisa de recuperar a tempo. bola no campo Ai, de Vitor, ataque. só não perca, que já tá bom demais. O Renato falou isso depois da coletiva ali com a gente, que eu falei, teve algumas coisas que não deram certo no jogo. Ele falou, o Vitor pediu pra gente, acelera, pegou a bola, quer ir pra dentro do gol. Ele falou, a gente começou a fazer isso demais, ele depois chamou a gente no vestiário e falou, calma, também não é assim. Também tem que ter um pouco de... entendeu? Então, assim, claramente eles ainda estão tentando se entender. É difícil, gente. Acelera. É uma semaninha, 2 semaninhas de trabalho, tem que ter calma. Não é fácil.